Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Estou muito feliz aqui com a sua presença, que bom que você está aqui comigo. Hoje nós chegaremos com esse vídeo ao último capítulo do livro de Deuteronômio. Falaremos aqui sobre o capítulo de número 34. É uma bênção, é um privilégio muito grande chegarmos aqui até este momento. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus, que tem nos dado a guia, a direção, a força para chegarmos até aqui. Eu não poderia deixar de agradecer a você que está aqui comigo, que é parte importante desse processo e que tem me acompanhado também nesta peregrinação. Esse capítulo, ele é um capítulo relativamente curto, ele tem apenas 12 versículos e um texto até que de fácil compreensão, pois ele é uma narrativa, mas nós veremos algumas coisas muito interessantes aqui nesse texto. Nós teremos o início, onde Deus vai levar Moisés até um ponto aonde de lá ele vai conseguir contemplar toda a terra prometida, toda a extensão da terra prometida. Nós vamos ter também a narrativa da morte de Moisés, e isso é interessante e intrigante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O luto da nação de Israel pela perda de um homem que foi extremamente importante para o projeto de Deus e para o resgate da nação de Israel lá do Egito. Moisés também foi o responsável da direção de Deus para organizar a nação de Israel, as 12 tribos de Jacó, que foi o povo escolhido por Deus para iniciar o plano de redenção da humanidade. Moisés foi para eles um líder, foi um profeta, foi um legislador, enfim, foi um homem que Deus se usou, inclusive da vida dele, para nos mostrar através de tipos que apontavam inclusive para Cristo Jesus. E o capítulo vai fechar então, não com o fim dessa história, talvez aí com o fim do Pentateuco, mas na verdade o início de um novo ciclo que será a conquista da terra prometida, agora com a liderança de Josué. Portanto, então, nós temos aqui assuntos bastante interessantes para conversar e o meu desejo é que você fique comigo aqui até o final deste vídeo, ok? Bom, não poderia iniciar sem antes fazer um convite para você que está aqui comigo, que ainda não é um assinante, um inscrito aqui do canal. Eu quero te convidar a fazer aqui a tua inscrição. Vamos caminhar junto. Será um privilégio nós termos aqui a sua companhia. Vamos iniciar agora um novo ciclo a partir da próxima semana e você com certeza vai ser muito importante estando conosco aqui. Não se esqueça de ativar aí esse sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E aqui na descrição eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais, ok? Tudo isso aqui embaixo para você. Vamos fazer aqui uma oração? Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho, mais uma vez nós nos colocaremos diante da Tua presença para estudarmos mais um capítulo da Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua guia, a Tua unção, a Tua direção, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo a compreensão do texto bíblico e mais do que isso, Senhor, mais do que só o aprendizado, que isso possa entrar como uma semente no nosso coração e gerar frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, eu vou estar utilizando o texto da NVT, da Nova Versão Transformadora, e você vai me acompanhando aí no texto bíblico, na versão que você tem, ok? Conforme eu mencionei, nós vamos estar então falando do capítulo 34. E o capítulo 34, ele traz o epílogo da narrativa da morte de Moisés. É considerado aqui, vamos assim dizer, quando se fala a palavra epílogo, que seria o fechamento de um discurso. E nesse caso nós estamos aqui nos referindo ao encerramento da trajetória de Moisés, né? O fechamento do livro de Deuteronômio, ou, por que não,
todo o conjunto do Pentateuco que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Agora, teria Moisés narrado a sua própria morte? Ou será que outra pessoa foi quem escreveu esse capítulo 34, fechando assim o livro de Deuteronômio? Pois bem, a resposta para essa questão, ela ainda intriga a muitas pessoas. Mas eu quero combinar uma coisa com você. Vamos deixar essa discussão aqui para o final. Então, fique aqui comigo que nós voltaremos a falar sobre esse assunto, ok? Vamos primeiro aqui ao texto bíblico. Versículo 1 diz o seguinte: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. E ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o Vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras e até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu as darei aos seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas não atravessará o rio para entrar nela. Vamos fazer uma pausa, falar um pouco sobre isso. O Monte Nebo é uma elevação na região dos montes de Abarim, a leste do Rio Jordão. Praticamente toda a terra a oeste do Rio Jordão, ela pode ser vista deste ponto. Inclusive, se você tiver mais curiosidade, você pode entrar na internet e perguntar ali no Google, né? Visão de Moisés através do Monte Nebo, ou a terra prometida vista por Moisés através do Monte Nebo, e você vai ver uma série de imagens para que você possa ter uma dimensão daquilo que Moisés naquele lugar conseguiu visualizar, ok? O Monte Nebo então fazia parte do topo deste Monte Pisga, e como nós vimos aqui, ele falou lá que ele viu de Gileade a Dan. E isso se refere à parte mais ao norte do território. O Mar da Galileia e o Monte Hermão ficam bem ao norte do Nebo, ok? Gileade fica a leste do mar e Dan a sul e a oeste do Monte Hermon. A terra de Naftali ficava a noroeste do Nebo e a oeste do Mar da Galileia. A terra de Efraim e Manassés já era uma grande área na direção oeste-noroeste do Nebo, aonde hoje é a atual região da Cisjordânia, lá na Palestina. A terra de Judá ficava na parte oeste-sudoeste do Nebo, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. E aí nós temos a região desértica do Negueb. Negueb significa deserto ou sul, né, que se estende do sul de Judá até o Golfo de Eilat, ou também chamado de Aqba, e portanto bem a sudoeste do Monte Nebo. A referência aqui a Jericó até Zoar refere-se aos pontos que marcam as extremidades norte e sul do Vale do Jordão, que era uma cidade, vamos assim dizer, de planície que não foi destruída nos dias de Abraão e de Ló, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 19, entre os versos 21, 22 e verso 30. E fechando aqui esta primeira parte, nós vimos que, após mostrar toda a extensão da terra prometida para Moisés, Deus disse a ele novamente: você não atravessará para entrar nela. Só recapitulando aqui um pouco, né, daquilo que nós já falamos anteriormente, quando nós passamos pelo capítulo 32 e vimos que lá no verso 51, que Deus disse isso para Moisés, que o motivo pelo qual ele e Arão não entrariam na terra prometida foi por conta da quebra de confiança que eles tiveram com Deus, naquele episódio das águas de Meribá, lá na região de Cádiz, no deserto de Zim. Está escrito lá em Números, capítulo 20, entre os versos 1 e 13. E após isso, então, chega o momento da morte de Moisés. Então, depois de contemplar
toda a extensão da terra prometida. Voltamos ao texto aqui no verso 5. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. É importante lembrarmos que Deus havia dito a Moisés que ele não passaria o Jordão e que ele subiria ao monte para morrer. Bom, então neste momento Moisés aqui realmente não entrou na terra prometida. Nós vimos, ele morreu lá no monte. Mas olha que coisa gloriosa. Nós não podemos nos esquecer que, conforme relatos de Lucas, capítulo 9, verso 30, Deus lhe permitiu compartilhar um momento da glória na terra prometida durante aquele episódio da transfiguração de Jesus. Ok? Bom, e aí, versículo 6 diz o seguinte: ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas ninguém até hoje sabe o lugar exato. Quando o texto aqui diz ele o sepultou, o Pentateuco samaritano traz um outro texto, não só o Pentateuco samaritano, como alguns manuscritos gregos também dizem que eles o sepultaram, referindo-se aí a quem? Ao povo de Israel. Então, depois da morte de Moisés, eles o sepultaram. E aí, Bet-peor. Esse Bet-peor, você já deve ter ouvido falar, você que deve estar acompanhando aqui os estudos comigo, sabe que era o local onde Israel se envolveu naquele ritual pagão, narrado lá no livro de Números, no capítulo 25, quando alguns homens israelitas se prostituíram com algumas mulheres moabitas e foram lá que eles ofereceram sacrifícios aos deuses cananeus, tá? Então foi nesse lugar também aonde Moisés fez ali os discursos finais aqui do livro de Deuteronômio. Versículo 7, olha que lindo. Moisés tinha 120 anos quando morreu. No entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Isso é muito interessante, porque aos 120 anos de idade, Moisés tinha todas as suas forças e estava em plena posse de suas faculdades. Hoje, olhando para a nossa realidade, é algo extremamente difícil de vermos isso acontecer. Ele não deixou de entrar na terra de Canaã porque morreu. Na verdade, ele morreu porque não conseguiu entrar na terra de Canaã. Versículo 8. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até cumprir o período do ritual de luto. Isso era uma tradição, esse período de luto era vivido realmente, e eles cumpriram esse ritual e choraram a morte de Moisés. Mas aí entra o início do novo ciclo. Verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Quando ele foi escolhido como sucessor de Moisés, Josué teve que ser investido com o Espírito de Deus para poder dar continuidade e cumprir a missão. Agora que Moisés tinha morrido, Deus então mostrou que Josué era o sucessor de Moisés designado por Deus, dando evidência contínua do poder e da bênção do Espírito Santo de Deus. Verso 10. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés e o Senhor tinham um relacionamento íntimo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É algo que nós devemos buscar, essa intimidade com Deus. E não havia a necessidade de intercessor entre os dois. Você deve se lembrar, inclusive, daquele episódio de Números, capítulo 12, quando Arão e Midian, certa vez, desafiaram a liderança de Moisés e eles foram severamente repreendidos por Deus. Naquela ocasião, Deus lembrou a eles, que eles eram profetas comuns e que recebiam a revelação por meio de sonhos e visões, mas que com Moisés era diferente. Deus disse que com Moisés ele falava claramente,
face a face e não por meio de enigmas. Nenhum outro profeta nos dias do Antigo Testamento pôde rivalizar o relacionamento de Moisés com Deus. Versículo 11. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. E com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Tudo o que Deus fez com o povo de Israel, desde o início até o momento da morte de Moisés, foi o intuito de mantê-los sempre atentos ao Senhor, a fim de submeterem-se a Ele em temor e reverência. E assim terminamos aqui o texto deste capítulo. Mas, como eu prometi, eu quero falar agora com você sobre a pergunta que não quer calar. Quem é o autor deste capítulo de Deuteronômio? Se ele narra a morte de Moisés, que é reconhecido como o autor de todos os demais capítulos do livro do Pentateuco, teria então Moisés escrito sobre a sua própria morte antes de morrer? Bom, para debatermos um pouco sobre essa questão, eu vou trazer aqui para você um texto escrito por Richard MacDonald. Richard MacDonald é um instrutor adjunto de interpretação do Antigo Testamento no Seminário Teológico Batista do Sul e na Boyce College, aqui nos Estados Unidos, e que foi traduzido aí para o português do Brasil por Marcus Murray-Pointer e publicado em 18 de novembro de 2020 no site Coalizão pelo Evangelho. É claro, eu fiz aqui alguns ajustes para reduzir um pouco o tamanho do texto, mas eu vou deixar um link aqui na descrição para você, para que você possa, de repente, se quiser, acessar esse artigo na íntegra, tá bom? Então, continuando aqui, olha só o que Richard escreveu. Quem escreveu o obituário de Moisés em Deuteronômio 34? Então vamos lá. Existem livros disponíveis no mercado que os seus autores vieram a falecer antes de concluir a obra. E alguém foi lá e editou e concluiu aquele trabalho. Aqui nós podemos estar diante de uma situação muito semelhante na Bíblia. As Escrituras são claras quando se referem a Moisés como o escritor do Pentateuco. Mas o fato de manter a autoria mosaica desses 5 primeiros livros levanta uma questão interessante. Quem teria então escrito sobre a morte e o sepultamento de Moisés em Deuteronômio 34? Ao longo da história, muitos estudiosos e comentaristas bíblicos divergiram sobre quem seria o autor deste capítulo. Na tradição judaica, acredita-se que seja Josué. Em seus comentários sobre Deuteronômio, João Calvino, por exemplo, reconhece a provável conjectura dos antigos, de que Josué realmente tem escrito Deuteronômio 34. Mas Calvino também admite que Eleazar, o sacerdote, também é um possível candidato. John Gill diz que Josué poderia ser o autor, mas ainda admite a possibilidade de ser Eleazar, como também Samuel e Esdras. Bom, comentaristas mais recentes, tais como Eugene Merrill, Edward Woods ou então Dan Block, simplesmente não identificam um autor. Ora, agora, será que teria então sido Moisés o autor do capítulo que narra sua própria morte? Por que não? Ora. Não seria descabido pensar que Moisés foi quem escreveu o relato da sua própria morte e sepultamento, especialmente porque Deus poderia ter revelado a ele todas as suas obras, como revelou o que está anterior a isso. Há outros exemplos das Escrituras também que nos fornecem credibilidade a essa ideia de que Moisés poderia ter
pressentido como seria a sua morte e aquilo que teria acontecido. Isso seria consistente com a revelação de Deus de eventos futuros em outras ocasiões. Deus revelou, por exemplo, o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra a Abraão. Lá em Gênesis 18, capítulo 17, 33, a gente vê isso. Deus também revelou aí a Ezequiel em tempo real que Nabucodonosor estava em uma encruzilhada buscando nos oráculos qual caminho deveria seguir. Ezequiel 8, Deus revela a Ezequiel, enquanto estava exilado perto do rio Eufrates, o que estava acontecendo no templo em Jerusalém. Mateus 16, 21 também indica que Jesus sabia o que iria acontecer com ele, seu sofrimento, sua crucificação, ressurreição. Afinal, Deus revelou a ele o que aconteceu antes do seu nascimento. Deus revelou tudo a Moisés. Foi ele que escreveu Gênesis. Então, é mais provável, vamos assim dizer, que não tenha sido ele, mas se fosse, seria possível. Não teria problema nenhum. Mas pelas características do texto, há grande probabilidade de que tenha sido outra pessoa. Teria sido então Eleazar, o sacerdote, o filho de Arão, que foi o sucessor de Arão como seu sacerdote. Eleazar é muitas das vezes citado como possível autor de Deuteronômio por alguns comentaristas. Ele desempenhou um papel importante na vida de Israel durante os ministérios, tanto de Moisés como de Josué. Ele foi nomeado chefe da tribo de Levi, foi encarregado de supervisionar os deveres do santuário. Lá no deserto, Eleazar foi encarregado de inventariar os despojos de guerra após a batalha de Israel em Midian. Ele também auxiliou Moisés na distribuição das terras para as tribos de Israel. Além disso, Eleazar era um levita. E os levitas eram encarregados dos cuidados da lei e de ensiná-la. A posição de Eleazar, então, como um sumo sacerdote e o seu serviço ao lado de Moisés e Josué podem ter dado a ele as qualificações para atualizar Deuteronômio após a morte de Moisés. Existe um outro provável escritor, teria sido Esdras. Bom, Esdras é descrito como um escriba que era versado na lei de Moisés e que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Esdras, por exemplo, foi responsável por restaurar a adoração fiel entre os remanescentes que retornaram do exílio após o cativeiro. Como parte do seu trabalho de restauração, a tradição judaica atribui duas ações que dizem respeito a este tema que nós estamos falando. Primeiro, ele foi responsável pela atualização da linguagem da Bíblia hebraica. E segundo, lá no Talmud de Jerusalém e da Babilônia, os rabinos indicam que Esdras completou a atualização, coleta e organização dos livros do Antigo Testamento. Então, além disso, o livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, verso 13, sugere que Esdras tinha uma grande biblioteca à sua disposição para realizar suas obras no cânon do Antigo Testamento. Dada então a atividade literária de Esdras e os recursos disponíveis, ele poderia sim ter sido responsável por fechar o Pentateuco com a descrição da morte de Moisés. Bom, mas será que poderia também não ter sido Samuel? Samuel é um dos fortes candidatos a autor de Deuteronômio 34, dada aí a sua posição diante do Senhor e também do seu papel como profeta. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram inspirados por Deus e escreveram suas profecias. No entanto, de acordo aí com a divisão da Bíblia hebraica, existem muitos livros proféticos e o profeta Samuel escreveu as histórias sagradas do livro de Juízes e dos livros de Samuel até a sua morte. As escrituras também evidenciam a atividade literária de Samuel. Portanto, Samuel, como profeta, teria sim autoridade para completar o livro de Deuteronômio. E isso então explicaria aquela declaração que nós encontramos em Deuteronômio 34:10, quando diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum
como Moisés. Por fim, as evidências também apontam para Josué. Josué parece ser o candidato talvez aí mais provável da autoria de Deuteronômio 34. A maioria dos comentaristas e tradições judaicas concordam com isso. Josué foi ajudante de Moisés desde a sua juventude e provavelmente aprendeu a amar a palavra de Deus enquanto servia Moisés. As escrituras também evidenciam que Josué tinha uma atividade literária muito forte. Embora Deus pudesse ter indicado o relato da morte e sepultamento de Moisés a qualquer um dos homens listados acima, uma simples leitura de Deuteronômio 34 parece indicar Josué como o autor mais provável. Agora, pergunta final para nós. Isso será que realmente importa? Ainda que tenhamos um certo grau de certeza quanto à autoria de Deuteronômio 34, em última análise, não temos certeza de quem escreveu. Muitos seguem os sábios conselhos de Calvino e deixam a questão sem muita importância e indefinido. Portanto, é prudente que, se nós formos falar da autoria desse texto, então, o ideal é deixarmos a nossa proposta como posição apenas. O fato é que, quando se trata de toda Escritura Sagrada, nós devemos confiar que Deus supervisionou e inspirou até mesmo aqueles que fizeram atualizações e seus acréscimos, conforme diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Está aqui então para você. Fique com a sua análise, com a sua conclusão. Se quiser, deixe um comentário abaixo aqui sobre a sua opinião a respeito disso. Espero do fundo do coração que todo esse estudo do livro de Deuteronômio possa ter contribuído com a tua vida espiritual. Que mais do que conhecimento, ele possa ter agregado a você crescimento espiritual. E nós continuaremos. Semana que vem, iniciaremos o livro de Josué, então, seguindo a trajetória cronológica da história do povo de Israel. Um forte abraço. Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.